O mundo hoje fala sobre Vladimir Putin. Sua liderança é marcada por intervenções militares e políticas que desafiam a ordem internacional estabelecida. Para conhecer melhor o controverso líder russo, convidamos você a assistir ao vídeo a seguir, que explora sua trajetória e impacto mundial. Vladimir Vladimirovich Putin nasceu em 7 de outubro de 1952, em Leningrado, atual São Petersburgo, União Soviética. Cresceu em um apartamento comunitário, enfrentando as dificuldades do pós-guerra. Descrito como impulsivo e fisicamente agressivo, ele frequentemente se envolvia em brigas durante sua juventude. Colegas de escola lembram que, se alguém o insultasse, Putin reagia prontamente, partindo para cima do oponente, arranhando e puxando cabelos. Aos 11 anos, buscando canalizar sua agressividade, Putin iniciou aulas de boxe. No entanto, após sofrer uma fratura no nariz logo no início dos treinos, ele mudou para o sambo, uma arte marcial russa que combina técnicas de judô, karatê e luta tradicional. Essa disciplina proporcionou-lhe uma válvula de escape, transformando-o de um encrenqueiro em um adolescente mais focado, disciplinado e até um pouco introspectivo. Em 1970, ingressou na Universidade Estadual de Leningrado, onde estudou Direito, graduando-se em 1975. Após a graduação, Putin ingressou na KGB, o Serviço Secreto Soviético, iniciando sua carreira na inteligência. Entre 1985 e 1990, foi designado para Dresden, na Alemanha Oriental, onde atuou como agente da KGB durante a Guerra Fria. Em 1989, testemunhou a queda do Muro de Berlim, evento que marcou o colapso do bloco soviético. Com a reunificação da Alemanha, retornou a Leningrado em 1990, deixando a KGB com a patente de tenente-coronel. Tornou-se assessor do presidente do Conselho Municipal de Leningrado, Anatoly Sobchak. Em 1994, foi nomeado vice-prefeito de São Petersburgo, responsável por atrair investimentos estrangeiros e estabelecer parcerias internacionais. Após a derrota de Sobchak nas eleições de 1996, Putin mudou-se para Moscou. Em Moscou, ocupou cargos próximos ao presidente Boris Yeltsin. Em julho de 1998, foi nomeado diretor do Serviço Federal de Segurança, FSB, sucessor da KGB, consolidando sua influência nos serviços de inteligência. Em agosto de 1999, Yeltsin nomeou Putin como primeiro-ministro, preparando o terreno para sua ascensão ao poder. Em 31 de dezembro de 1999, Yeltsin renunciou inesperadamente, tornando Putin presidente interino da Rússia. Em março de 2000, Putin venceu as eleições presidenciais com cerca de 53% dos votos, iniciando seu primeiro mandato. Em 2004, foi reeleito presidente, consolidando seu poder e implementando reformas. Putin frequentemente participava de expedições de caça e pesca, demonstrando habilidades em ambientes selvagens. Essas atividades reforçavam sua imagem de líder ativo e enérgico, características que ele buscava transmitir tanto no âmbito pessoal quanto no político. Impedido de concorrer a um terceiro mandato consecutivo, tornou-se primeiro-ministro em 2008, durante a presidência de Dmitry Medvedev, mantendo influência significativa no governo. Em 2008, a Constituição foi alterada, o mandato presidencial passou de 4 para 6 anos. Em 2012, Putin foi novamente eleito presidente para um mandato de 6 anos e reeleito em 2018. Em 2020, uma reforma constitucional permitiu que ele concorresse a mais 2 mandatos, podendo chegar agora até 2036. A partir daqui, sob a liderança de Vladimir Putin, a Rússia deixa o mundo em alerta máximo. Especialistas temem uma escalada possa desencadear uma terceira guerra mundial. Confira a seguir porque estamos vivendo o risco iminente deste conflito. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. As relações entre Putin e os Estados Unidos foram marcadas por tensões, especialmente devido à expansão da OTAN e às intervenções militares americanas em países como o Iraque. A oposição de Putin às políticas externas dos Estados Unidos resultou em sanções econômicas e disputas diplomáticas, aprofundando a desconfiança mútua. Putin buscou fortalecer os laços econômicos com países europeus, especialmente no setor energético, tornando a Europa dependente do gás natural russo. No entanto, questões como a anexação da Crimeia e o apoio a movimentos separatistas na Ucrânia levaram a sanções e deterioração das relações com a União Europeia. Em 2014, Putin ordenou a anexação da Crimeia, após um referendo controverso, desafiando a integridade territorial da Ucrânia e provocando condenação internacional. A Rússia apoiou movimentos separatistas nas regiões de Donetsk e Lugansk, intensificando o conflito e desestabilizando a região. Em fevereiro de 2022, Putin autorizou uma invasão militar em larga escala na Ucrânia, alegando a necessidade de desmilitarização e desnazificação do país.
A invasão resultou em condenação global, sanções econômicas severas e isolamento diplomático da Rússia. O conflito na Ucrânia aumentou os riscos de uma guerra prolongada na Europa, com potencial para escalada nuclear e crises humanitárias. As sanções contra a Rússia e a interrupção de exportações cruciais, como energia e grãos, desestabilizaram mercados globais e contribuíram para a inflação. O ataque ao Teatro Dramático de Mariupol em 16 de março de 2022 simbolizou a brutalidade do cerco. O teatro, que abrigava centenas de civis refugiados, foi bombardeado, apesar de estar claramente marcado com a palavra children, crianças. Cerca de 300 pessoas morreram no ataque. Após a retirada das forças russas da região de Kiev em abril de 2022, as imagens e relatos vindos da cidade de Bucha chocaram o mundo. Corpos de civis foram encontrados em massa nas ruas, muitos com as mãos amarradas e sinais de execução sumária. Relatos de tortura e estupros emergiram, reforçando as acusações de crimes de guerra contra as forças russas. As atrocidades de Bucha foram documentadas por jornalistas e observadores independentes, gerando indignação internacional. Diversos países ocidentais ampliaram sanções contra a Rússia. Milhões de ucranianos foram deslocados, resultando em uma das maiores crises de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Sua ganância desmedida e sua obstinação em recolocar a Rússia no mais alto protagonismo mundial, como um dia já foi, fazem de Vladimir Putin um risco real e alarmante para o mundo. O país segue fazendo constantes ameaças nucleares à Ucrânia e aos aliados americanos. Essa escalada nos lança à beira de um cenário aterrorizante de conflito nuclear. E, ao lidarmos com uma potência militar como a Rússia, talvez estejamos diante do último confronto da humanidade. Após isso, nada mais restará de pé para ser destruído.